Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou a Maria Teresa Diniz e tenho todo o prazer de falar consigo. Hoje eu trago um tema muito interessante, um tema muito falado, que é como alcançar a liberdade financeira. Muito bem, você já se perguntou o que é que significa alcançar a liberdade financeira? Imagine tomar decisões sem ser limitado pelo dinheiro, ter tempo para coisas que realmente importam e viver sem o stress constante das dívidas. Parece um sonho, não é? Hoje eu vou mostrar como você pode realizar esse sonho em realidade. Ao explorar estratégias práticas e poderosas para alcançar a tão almejada liberdade financeira. A liberdade financeira não é só sobre ter muito dinheiro. A liberdade financeira trata-se de ter o controlo total sobre as suas finanças, de modo que possa viver a vida nos seus próprios termos. Neste vídeo, eu vou partilhar estratégias fundamentais para você começar. Além disso, vamos discutir como a neurociência e as crenças financeiras influenciam nas nossas decisões e como o entendimento da pirâmide de Maslow pode guiar escolhas financeiras inteligentes. Também vou apresentar 2 recursos que podem ser cruciais nesse desafio. O primeiro recurso trata-se do e-book O Mindset e a Liberdade Financeira. E o segundo recurso trata-se do curso Viver sem Dívida Hoje. Para começar, vamos falar sobre as estratégias básicas para se alcançar a liberdade financeira. Como primeira estratégia, nós vamos falar sobre a importância da educação financeira. A primeira e a mais importante estratégia para se alcançar a liberdade financeira é a educação. Você precisa de entender como o dinheiro funciona. Você precisa de entender quais são os seus direitos e deveres financeiros e como fazer a gestão do seu dinheiro de forma eficiente. Um orçamento sólido ajuda você com clareza a perceber quanto ganha, quanto gasta e onde pode cortar na despesa. Além disso, é fundamental poupar uma parte do que você ganha, independentemente do quanto seja, e investir esse dinheiro para que ele cresça ao longo do tempo. Lembre-se que conhecimento é poder. Quanto mais você souber sobre finanças, mais fácil será tomar decisões que o aproximem da liberdade financeira. Segunda estratégia para alcançar a liberdade financeira: diversificação de rendimento. É outra estratégia essencial. Contar com apenas uma fonte de rendimento como o emprego pode ser um tanto arriscado. Sendo assim, é importante pensar em criar múltiplas fontes de rendimento, nomeadamente investir em ações, imóveis ou criar um negócio online. É um dos pilares, ou pode ser considerado um dos pilares para se alcançar a liberdade financeira. Bem, terceira estratégia para alcançar a liberdade financeira: acabar com as dívidas. Quando o assunto é alcançar a liberdade financeira, quando o assunto é organizar as finanças pessoais, nós
não deixamos de mencionar a eliminação de dívidas, porque é essencial. Uma pessoa endividada, uma família endividada, podemos dizer que é uma pessoa ou família fadada ao fracasso financeiro, que é essencial. É muito importante pensar na questão de acabar com as dívidas, sobretudo quando as mesmas começam a trazer situações menos boas financeiramente falando. A dívida, como já disse, é um dos maiores obstáculos para a liberdade financeira. Eliminar dívidas deve ser uma prioridade. Começar por eliminar as dívidas com as taxas de juros elevadas, nomeadamente cartões de crédito, é importante. É importante também criar-se um plano de pagamento de dívidas e seguir rigorosamente até eliminar as dívidas. Se livrar das dívidas não apenas melhora a sua situação financeira, mas também proporciona uma paz de espírito. No curso Viver Sem Dívida Hoje, oferecemos estratégias práticas, ajudamos você a sair do ciclo das dívidas de forma sustentável. Muito bem, agora chegou a altura de falarmos sobre o papel da neurociência nas decisões financeiras. Você sabia que muitas das nossas decisões são influenciadas por um processo inconsciente no cérebro? A neurociência nos mostra que o cérebro humano é programado para procurar recompensas imediatas, o que pode levar a decisões financeiras impulsivas. Por exemplo, gastar em compras por impulso ao invés de economizar para o futuro. É um comportamento comum influenciado pelo sistema de recompensa do cérebro. Entender como o nosso cérebro funciona pode ajudar a controlar estas reações impulsivas e tomar decisões mais racionais. Quando você percebe que está prestes a fazer uma compra por impulso, pare e reflita sobre as consequências de longo prazo. Agora vamos falar sobre as crenças financeiras. As crenças que temos sobre o dinheiro têm um papel fundamental nas nossas decisões financeiras. Já muito se fala sobre o assunto, já muitos especulam que de facto há uma grande relação entre o nosso emocional e as nossas decisões financeiras. Então é importante entender como isto funciona. Entender como isto funciona ajuda no nosso processo de tomada de decisões financeiras. Maslow, como tivemos aqui a oportunidade de estudar um bocadinho sobre o assunto, segundo a teoria de Maslow, ele apresentou a sua pirâmide, que foi designada como a pirâmide das necessidades, em que ele fez um bom enquadramento sobre questões relacionadas ao posicionamento das pessoas a cada nível da pirâmide. Vamos ver mais à frente. Aqui ainda é importante falar então sobre esse sistema de crenças. Muitas vezes carregamos crenças que nós levamos ao longo da vida e sempre fomos habituados a ouvir desde pequenos, as crenças que são dos nossos pais, as crenças que são da sociedade e que num determinado momento das nossas vidas, sobretudo mais na fase adulta, relativamente a algumas decisões financeiras e a alguns altos e baixos que vamos tendo na vida, de facto paramos e começamos a nos questionar
sobre essas questões de crenças. E são situações que têm sido estudadas e analisadas por muitas pessoas e, de facto, conseguimos perceber que é uma situação a levar em conta, não é? A levar em consideração quando falamos de tomar decisões, seja na área financeira ou noutras áreas das nossas vidas. As crenças são sempre relacionadas às nossas decisões ao longo das nossas vidas. Nós também carregamos as crenças e temos crenças relativamente ao dinheiro. Neste momento nós estamos a falar sobre finanças e sobre crenças. Então as crenças, as pessoas, todos nós temos crenças. Há pessoas que têm crenças que limitam, não é? Acabam por limitar as pessoas nas decisões financeiras e outros também têm crenças que faz com que eles tomem boas decisões financeiras, não são limitadas, não são limitantes, digamos assim, são crenças que de facto fazem com que as pessoas tomem boas decisões financeiras. Mas aqui neste caso vamos nos focar nas crenças limitantes em relação à tomada de decisões financeiras. Há pessoas que têm crenças, por exemplo, quem nunca ouviu esta frase, o dinheiro é a razão de todos os males, vão ligando factos negativos à aquisição ou à prosperidade financeira na vida de uma determinada pessoa. Então, segundo alguns autores, as crenças que nós temos sobre dinheiro podem ou não limitar as nossas decisões financeiras, o que nos pode impedir de alcançar o sucesso financeiro caso a crença ou as nossas crenças sejam limitantes em relação às finanças. Como já disse, essas crenças foram formadas ao longo das nossas vidas por família, amigos, a sociedade e por experiência própria também, não é? As nossas experiências ao longo da vida, boas ou más, vão criando algumas crenças em nós. Muito bem. Então, essa questão das crenças é muito importante. Às vezes é importante analisarmos que tipo de crenças é que nós temos e tentar perceber até que ponto é que as crenças poderão estar a limitar determinadas áreas das nossas vidas. Identificar essas crenças é essencial para superá-las. Enquanto não identificarmos essas crenças, podemos desconfiar que as temos, mas é importante identificá-las, trabalhar nelas para superá-las. Exatamente, é importante fazer esse tipo de observação. Nós temos a capacidade, segundo alguns entendidos na matéria, de reprogramar a nossa mente no sentido de superar as crenças menos boas e reprogramar boas crenças no sentido de melhorarmos então as nossas crenças e as nossas tomadas para influenciar em boas tomadas de decisões financeiras, que é a situação que estamos aqui a falar. É substituir as crenças limitantes por crenças empoderadoras, não é? Crenças que nos empoderam. Crenças como, por exemplo, o dinheiro é uma ferramenta para o bem ou eu mereço ser financeiramente bem-sucedido. São aqui duas crenças poderosas, não é? Que nós podemos fazer procurar reprogramar as nossas mentes com esse tipo de dizeres para nos fortalecermos, para mudar as nossas crenças, para melhores tomadas de decisões financeiras nas nossas vidas. No e-book O Mindset e a Liberdade Financeira, exploramos bem essas crenças e como transformá-las para apoiar nos seus objetivos financeiros. Então, é um e-book muito interessante. É um e-book que recomendo que vocês leiam para melhorar e trabalhar esse sistema de crenças. No e-book O Mindset e a Liberdade Financeira, exploramos profundamente essas crenças e como transformá-las para apoiar os seus objetivos financeiros. Muito bem, então é um e-book que eu
recomendo, não é? Recomendo a leitura vivamente, porque é um e-book que também trabalha essa questão das crenças limitantes ou não, também na área financeira. Muito bem, então chegou a altura de falarmos sobre a pirâmide de Maslow e as decisões financeiras inteligentes. A pirâmide de Maslow é uma teoria clássica da psicologia que descreve as necessidades humanas numa hierarquia. Esta teoria começa pelas necessidades básicas e vai subindo até ao cimo da pirâmide que está ligada à autorrealização. A pirâmide de Maslow representa 5 níveis de necessidades humanas, ou 5 níveis das necessidades humanas. No primeiro nível temos as necessidades fisiológicas, que se enquadram as necessidades, satisfação das necessidades básicas da alimentação e habitação. No segundo nível da pirâmide tem a ver com a satisfação das necessidades de segurança, não é? Tem a ver com as necessidades de segurança, em que salvaguarda o emprego e a saúde. No terceiro degrau, muito bem, o terceiro degrau está relacionado com as necessidades sociais, onde se enquadram os relacionamentos e o pertencimento, digamos assim. No quarto degrau, o quarto degrau tem a ver com as necessidades de estima. Significa dizer que as pessoas que se encontram neste degrau, são pessoas com necessidade de reconhecimento e estima, respeito. E no topo da pirâmide é onde se situam as pessoas com necessidade de autorrealização. O que é que isto quer dizer? É onde as pessoas que alcançam, digamos assim, o potencial máximo daquilo que são as necessidades humanas. A teoria explicativa da pirâmide de Maslow pode influenciar as decisões financeiras inteligentes. Depois de eu ter estudado e analisado essa teoria de Maslow, para mim faz todo o sentido analisar no sentido em que a partir de que momento é que as pessoas tomam decisões financeiras e consideradas inteligentes? Quando as pessoas conseguem perceber em que parte, em que posição da pirâmide, não é? Em que patamar da pirâmide se posicionam. Por exemplo, no primeiro degrau da pirâmide, segundo Maslow, situam as pessoas, quer queiram, quer não, essas pessoas precisam de satisfazer as suas necessidades essenciais, são as necessidades básicas, prioritárias, e são as pessoas que precisam de uma casa, são pessoas que ainda lutam por isso. Pessoas, podemos considerar que têm um salário muito baixo e que lutam para ter comida na mesa todos os dias e ainda lutam para ter uma casa. Tendo em consideração a minha condição social, me situo no primeiro patamar da pirâmide de Maslow. Eu serei muito ambiciosa se o meu objetivo financeiro, neste momento da minha vida, centrar-me, por exemplo, em fazer grandes investimentos. Não faz sentido nenhum. Eu estaria a propor-me em dar um passo maior que a minha perna. E eu posso explicar porquê. Então, se eu socialmente me posiciono no primeiro degrau da pirâmide de Maslow, todo o meu esforço vai ser em vão se, a partir deste momento, eu ambicionar fazer grandes investimentos, certo? Porque eu não tenho condições para. Por essa razão, as minhas ambições têm que ser mais humildes, digamos assim, porque é impensável neste momento. Então, o que é que eu tenho de fazer? Eu estou no primeiro degrau, eu vou trabalhar com as ferramentas que tenho, estando no primeiro degrau, a ver como eu faço para chegar ao segundo degrau. E por aí vai.
eu não posso pensar em dar passos maiores que aqueles que eu posso dar quando me situo num determinado grau, porque estarei a fazer esforço ou estarei a empreender um esforço que vai-se vai-se ver desnecessário, visto que eu me situo neste patamar da pirâmide de Maslow. Por isso é que eu trouxe para cá esta teoria para tentarmos perceber. Por isso é que tentei relacionar a pirâmide de Maslow com decisões financeiras inteligentes. Porque se eu tenho a noção de que o patamar da pirâmide de Maslow eu me posiciono, todo o esforço que eu fizer para atingir o próximo patamar vai ser ou poderão ser decisões inteligentes. Porquê? Porque eu sei até onde eu posso ir porque eu estou aqui. E sei até onde eu posso ir para chegar ao segundo degrau. Se eu me estiver já posicionada no segundo degrau, saberei o esforço que eu vou poder empreender para chegar ao terceiro degrau e por aí vai. Eu penso que passa a ser, não é? A partir do momento que eu tenho clareza sobre em que patamar da pirâmide de Maslow me posiciono, poderei passar a ter clareza, uma maior clareza das minhas decisões financeiras. Por isso é que eu chamo de decisões financeiras inteligentes. Em termos de necessidades, as nossas decisões passam a ser mais inteligentes e conseguimos com mais facilidade atingirmos determinados objetivos, tendo em consideração termos este conhecimento a priori do nosso posicionamento. Porque às vezes as pessoas empreendem determinado esforço para atingir um determinado objetivo financeiro e não conseguem porque às vezes desconhecem a sua própria realidade, não é? Então eu penso que a pirâmide de Maslow vem-nos ajudar a elucidar essas questões. Devemos pensar e tentar perceber até que ponto é que nós não erramos quando desconhecemos a nossa realidade financeira atual. É muito importante, financeira, social e não só. Muito bem, então vou ler aqui uma frase. Essas necessidades também se aplicam às suas finanças. Entender em que nível da pirâmide você está pode ajudar a priorizar as suas decisões financeiras. Vou ler aqui outro texto. No nível básico, as suas decisões financeiras devem focar em entender as necessidades fisiológicas e de segurança. Isso significa garantir que você tem dinheiro suficiente para cobrir as despesas essenciais e uma reserva de emergência para imprevistos. Conforme você for avançando na pirâmide, pode começar a investir em relacionamentos, em educação e, eventualmente, em projetos que trazem realização pessoal, como um negócio próprio ou viagens que expandam a sua visão de mundo. Eu pensei em falar sobre isso porque pessoas há que às vezes dão um passo maior que a perna, que também cometem os mesmos erros financeiros. Então, para as finanças e para a vida, é importante percebermos em que patamar da pirâmide de Maslow nos posicionamos e procurarmos ter decisões financeiras inteligentes. A chave é entender que cada decisão financeira deve apoiar o seu progresso na pirâmide e ajudar você a alcançar a autorrealização, que é a verdadeira liberdade financeira. Tomar decisões financeiras inteligentes significa você considerar em que patamar da pirâmide de Maslow você se encontra. Por exemplo, se você ainda não tem um fundo de emergência, se calhar não será boa ideia você pensar em fazer uma grande viagem internacional e gastar muito dinheiro. E por outro lado, se as suas necessidades básicas
e de segurança estão bem atendidas, investir em educação ou num projeto pessoal pode ser uma boa opção, pode ser uma excelente decisão. Esse entendimento ajuda a evitar decisões impulsivas e a alinhar as suas finanças com os seus objetivos de vida. Para concluir, a liberdade financeira começa com a educação financeira, com a diversificação de rendimento e a eliminação de dívidas. Mas para sustentar este progresso, você precisa perceber como a neurociência e as crenças financeiras influenciam as suas decisões. E perceber também como a pirâmide de Maslow pode guiar as suas escolhas para um futuro financeiro mais inteligente. Muito bem, então, espero que você tenha gostado das minhas dicas de hoje. Procure pôr em prática, procure melhorar a sua relação com o dinheiro e até o próximo vídeo. Obrigada a todos e até lá!